Ô, João Augusto, é só montar o quadro de associado, eu quero participar, eu quero ser um associado da Esportiva. Nós tivemos várias pessoas que manifestaram, né, João? Para você ver que beleza, não, que coisa boa, Exatamente. Vamos participar, quero ser um sócio, quero estar junto da Esportiva. Então, todo esse apanhado que a gente está fazendo é para coisas boas. Um grande abraço aí para a dona Onair, né? Trocado em miúdo, João. Sim. Aqui, então, a gente até tinha dito que talvez a gente já conseguiria divulgar hoje local e data, mas a gente está aguardando justamente esse espaçamento mínimo. Exatamente. Para saber se a gente consegue fazer no local, para saber toda a viabilidade técnica, porque, querendo ou não, acaba sendo uma viabilidade técnica de acomodar ali 50, 60 pessoas, que a gente não sabe. Mas eu acredito que vai ter bastante gente. Na verdade, o bom seria que nós tivéssemos 300, 400 pessoas e tal. Porque não dá para fazer uma reunião desta em live. Não dá, é praticamente impossível, porque teria que ser todo mundo entrar em casa e acompanhar, a gente não sabe quem vai estar, quem que não vai estar, então teria que ser presencial mesmo. Porém, presencial, o número tem que ser reduzido. E as coisas nessa etapa da pandemia, a cada hora tem uma novidade. Você já notou que de repente é assim, de repente não é mais, de repente muda, então... Decretos em cima de decretos, isso, e aí vai indo. E por aí vai. Ó, aqui, igual o Martim falou da questão de quantidade de pessoas, seria maravilhoso fazer, inclusive, num campo. Num campo aberto, tipo o Carlos Costa Monteiro mesmo, no gramado. Aberto, todo mundo ali, com um distanciamento de... Dá para pôr 2 metros ali de um para outro, seria tranquilo, seria ótimo. Uhum. Mas também tudo tem um problema, que você tem a entrada, você tem a saída, você tem essa aglomeração na hora de chegada. Então, assim, é com muito cuidado e responsabilidade que nós estamos falando isso. Ninguém está inventando, vamos arriscar. Ninguém está arriscando, não. Se fosse para arriscar, a gente já tinha providenciado de fazer essa reunião na data, conforme tinha falado, no dia 7/7. Exatamente. Esse cuidado, né, Rafael, essa responsabilidade, você também disse muito bem, de protocolo, de cuidado, enfim. Então, não pode ser feito de qualquer maneira, não pode ser feito pensando assim, vamos fazer que dá certo. Não, tem que ser calculado, a coisa tem que ser bem travada, bem traçada, bem planejada, para que dê tudo certo, não dê nada errado. E nós estamos a cada dia, o público aí, os ouvintes podem perceber que nós estamos a cada dia rogando um pouquinho de água, estamos regando. Essa ideia, ontem nós trouxemos aqui a Onair, que falou e explicou bem, deixou bem claro a respeito das dívidas da Sociedade Esportiva Guaxupé, o que me deixou muito contente, porque a parte mais difícil, que são as trabalhistas, são negociáveis, né? A parte não negociável é em torno aí de R$ 2.500, aí a gente faria uma vaquinha aí, resolve isso se for o caso, ou seja, essa parte está solucionada. E nós estamos aí com a promoção das camisas, que o senhor Rafael vai falar mais uma vez, né, Rafael? Pois o pessoal que quiser ganhar uma camisa da Sociedade Esportiva Guaxupé, tem que ligar aqui na Clube ou mandar um WhatsApp aqui para a Clube no 988765300 ou então ligar no 3551-1245 e deixar o palpite para o jogo entre São Paulo e Fortaleza. Quem acertar vai ganhar uma camisa. Só que esse jogo, Rafael, está programado para quinta-feira. Quinta-feira, né? Exato. Amanhã, no Morumbi. Então, João, o que acontece? E o Fortaleza já pediu, inclusive, para adiar a partida. Mas essa que a gente divulga daqui a pouco. Vamos já direto para o intervalo comercial e voltamos com mais informações do Campeonato Brasileiro, beleza? Vamos embora. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Foi ligar o seu carro e... Chame o Atacadão das Baterias, o campeão dos preços baixos. Baterias de carros, motos, tratores e caminhões. Chega de sufoco e ligue para o Atacadão das Baterias. 3551-7579. Ligou, chegou. Rua Norberto Ribeiro do Vale, 216 em Guaxupé. Fone 3551-7579. O Guaxupé Country Club comunica que devido à pandemia de Covid-19 e entendendo o momento pelo qual estamos passando, está concedendo aos seus associados descontos de 20% na mensalidade no período de julho a agosto e desconto de 25% de setembro a dezembro de 2020. Os associados com mensalidade em atraso deverão procurar a secretaria do clube para regularizar a sua situação. Guaxupé Country Club, pensando sempre no bem-estar de seus associados.
Cansada de ficar em casa, né, minha filha? E o pior, implicando com os móveis que você convive há anos. Empurra um móvel pra lá, traz outro pra cá. Mas o que você quer mesmo? São móveis planejados, novinhos e por um precinho bem camarada. O Florindo te atende perfeitamente e está pronto para realizar o projeto dos seus sonhos. Florindo Móveis, Avenida Prefeito Luiz Antônio Leite Ribeiro Filho, 500, Polo Industrial. Ligue e faça um orçamento sem compromisso. Fone WhatsApp 3551-5284. Não tem pra campeão brasileiro, não tem nem para a nossa seleção. Não tem um outro time no planeta que mexe tanto com minha paixão. Tudo isso descreve o amor que sentimos pelo nosso querido pai, mas define também a nossa paixão pela Sociedade Esportiva Guaxupé. E pensando nesse amor, a clube preparou uma super promoção. Papai Campeão. Serão 200 camisas personalizadas e exclusivas para você presentear aquela pessoa especial. Concorra participando da programação da clube e pelas nossas redes sociais. Papai Campeão. Apoio Contacto Contabilidade, Digicop e dupla de Luca e Gabriel. Uma realização da sua rádio. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral, na Avenida Presidente Tancredo Neves, 920B. Fone 3551-3855. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Clube de Guaxupé e o Panorama Esportivo. João Augusto, hoje já temos uma próxima rodada da Liga dos Campeões. O bicho pega no Estádio da Luz hoje. Nós temos o jogo entre Atalanta e PSG. Esse jogo vai estar programado para as 4 horas da tarde, né? Só ressaltando que a Liga dos Campeões, agora das quartas de finais até o jogo final, né? A decisão será realizado aí em Portugal, né? Eles vão usar o Estádio da Luz do Benfica e o estádio aí José Alvalade, que é do Sporting. Rafael, hoje você foi claro, Atalanta e PSG. O que eu quero perguntar para vocês é que geralmente na Liga dos Campeões tinha o jogo de ida e volta. E agora colocaram com jogos únicos nesse período. Vocês acham que esse jogo único favorece o time de menor expressão, visto que para fechar um jogo é mais fácil, né? Rafael, a tal história. Lembra que ontem eu até sugeri que o Campeonato Brasileiro fosse feito numa etapa só o primeiro turno, por exemplo, num turno só. Por uma questão de pandemia, isso aí é perfeitamente justificável. Agora, não acredito que favoreça o time principal, não, só porque tem mais força, porque campeonato é campeonato, vence o melhor, quem jogar melhor sai na frente. Exemplo, no jogo de hoje, Atalanta encara o forte PSG, que é um dos favoritos ao título. Certo. O Atalanta, se jogasse o primeiro jogo em casa e teria que decidir no Parque dos Príncipes, com certeza tentaria levar um resultado, digamos que um empate, alguma coisa, travando o jogo hoje, certo? Um resultado favorável hoje, e ia pro tudo ou nada na próxima partida. Como tem um jogo só, se ele montar uma super retranca lá, com 10 jogadores embaixo das traves, praticamente, o PSG não conseguir fazer esse gol, mesmo o PSG tendo mais time, mesmo o PSG sendo totalmente favorito, um jogo só, você acha que não favorece o time de menor expressão? Assim, essa coisa principalmente nessa fase agora de pandemia, que não tem torcida, não tem influência, tem aqueles alto-falantes lá que fica naquela imitação que... eu sinceramente não vejo graça naquilo, mas aí é uma opinião minha. Eu acho que nesse caso aí tem que entrar, os dois times, tanto o mais fraco quanto o mais forte, tem que entrar decisivo. Afinal de contas, o futebol é decisivo, ele é decisivo do começo ao final. Aí você ficar jogando, postergando e pensando no próximo jogo, porque não vai ter, até porque não vai ter o próximo jogo, é bobagem. E da mesma forma que o time mais fraco perderia no primeiro jogo, pode perder no segundo também. Então, já que vai entre aspas, aí, já que está pensando em perder, que liquide a fatura e se prepare melhor.
Eu não vejo, sinceramente, não vejo isso como fator decisivo para o time mais forte, não. Você concorda, não vejo. João? Eu já penso diferente do Martim. As opiniões, elas são muito boas. Veja bem, o Rafael posicionou, o Atalanta, por exemplo, faz um bloqueio, dá uma engrossada contra o PSG, um empate, depois vamos dizer que vai decidir em casa o segundo jogo, ou que seja fora de casa, você entendeu? Então, a motivação, ele vai, porque nós temos condições de vencer, nós vamos jogar com igualdade. Eu entendo que ele facilita um jogo só, um jogo único. Ele facilita a equipe grande e prejudica, atrapalha os planejamentos da equipe pequena. Que 2 jogos, tudo é possível. Apesar que o PSG, você foi muito claro, Martim, pode ganhar os 2 jogos. Mas o futebol, gente... O PSG pode ganhar os 2 jogos e deve acontecer isso. Caso tivesse, com certeza aconteceria. O fato é, será que o Atalanta conseguiria segurar o PSG por 2 jogos? Eu acho mais fácil. Agora, será que seguraria o PSG 2 jogos? Não seguraria. Não, mas veja bem, Rafael, se você perder o Atalanta, vamos voltar no Atalanta, perder o primeiro jogo. Ô, gente, tem um segundo jogo para brigar. E se ele venceu o segundo jogo? Não, mas quando eu me posicionei aqui, eu quis dizer do fator de decisão, porque todos os jogos são decisivos. Sim, independente que não seja final, a pessoa está ali para jogar e para decidir, para ganhar e, no caso, agradar o público que está em casa ali, e agradar o patrocinador, etc. e tal, aquela coisa toda. Como está nesta fase, o time já entra em campo sabendo, se eu não jogar agora, eu não vou ter uma segunda chance, que seria o jogo da volta ou o jogo da ida. Como não tem a torcida, o aspecto aí de influência, eu não sinto que os jogadores vão sentir. Até o João Augusto mesmo é a favor aí do jogador profissional de cumprir o seu, o dever de jogar e o direito de receber. Aí o jogador tem que exercer esse dever de jogar com tudo. Vamos ver. E as chances de ganhar no primeiro jogo é tão grande ou tão pequena do que ganhar no segundo jogo. Então, já como não vai ter segundo jogo, o time mais fraco vai jogar com a mesmo empenho, com a mesma força, da mesma forma o time grande. Eu não acredito. Eu acho que você não acredita nisso? Claro que não. É muito difícil segurar o PSG 2 jogos. Vou segurar 1. Beleza, então favorece o time de menor expressão. Agora, para essa discussão, nós vamos ficar o dia inteiro e nós não vamos chegar não vai chegar no lugar porque é muito palpite, abstrato. Martim. O PSG deve ganhar, né? Quanto? 1-0, vai. Eu vou 2-0 PSG. Eu vou postar mais elástico ainda. 3-0. 3-0. Estou mais confiante. Mas, Rafael, o senhor não disse que o senhor é favorável ou não a um jogo, só 2. Eu me posicionei. Eu falei que eu acho que o fato de ter apenas um jogo favorece o time de menor expressão. O time que está com o favoritismo, aí no caso, que é o PSG, ele acaba sendo, pela lógica, eu acredito que favorece, por exemplo, o Atalanta. Ele vai montar uma retranca, ele pode entrar sem nenhum atacante, e forçar um empate aí, forçar um resultado favorável, porque é um jogo só. Ele conseguiria segurar o PSG 2 jogos? Com placar agregado e tudo mais? Eu acho muito mais difícil. Jogo só, ele joga por uma bola. Ele vai lá, monta essa retranca absurda e vai jogar por uma bola. Caso dê certo, beleza. E aí favorece, por quê? Porque o PSG, mesmo com todo favoritismo, ficou em cima, não fez o gol e talvez o Atalanta foi lá numa bola conseguiu matar o jogo. Mas tem, só para concluir aqui, é que tem outros jogos depois, né? Que os times irão buscar, e tanto o mais fraco quanto o mais forte irão buscar resultados mais frente. Mas aí os outros jogos, por exemplo, Barcelona e Bayern de Munique, ambos, aí eu acho que um jogo só é válido. Por quê? Porque qual é o favorito entre Barcelona e Bayern de Munique? Não, mas aí no caso, se fizer um jogo só, tem que fazer para todo mundo, né? Eu sei. Entendeu? Sim, com certeza. Mas, por exemplo, igual a gente está falando, o Red Bull e o Atlético de Madrid. É justo? Sim, porque hoje os dois estão, diríamos que no mesmo patamar. Eu não acho justo quando não tem os dois times no mesmo patamar aí, nessa mesma situação, porque querendo ou não, você favorece um ou outro. Mas se não me falha a memória, Rafael, o Atalanta eliminou o bicho-papão do Liverpool. Então, não é fácil para o PSG, mas tem tradição, tem camisa, é considerado uma das mais fortes equipes do futebol mundial. Então, o favoritismo no jogo único, PSG. O Atalanta eliminou o Valência. Valência. O Liverpool saiu para o Atlético de Madrid. Justamente.
Bom, vamos lá. Falamos já demais da Copa dos Campeões aqui, até colocamos um tempo além da conta. Mas vamos lá, João Augusto. Campeonato Brasileiro, já vamos falar dele agora? Olha, vamos aí na Série B, né, Rafael? A bola rolou na noite de ontem, né, segunda rodada, com vários jogos aí pelo Brasil afora. Em Ribeirão Preto, no estado de Santa Cruz, o Botafogo, o Pantera de Ribeirão, venceu Confiança por 2-0. João Augusto, o Brasil de Pelotas e Ponte Preta empataram em 1-1. No Maranhão, o Juventude conseguiu a sua segunda vitória, jogando fora de casa, vencendo o Sampaio Corrêa por 1-0. Cruzeiro venceu 3-2, zerou aí a sua dívida, pelo menos por enquanto. O Paraná... Dívida com a federação, né? O Paraná bateu o Avaí em casa no Dorival de Brito por 1-0. América perdeu, João Augusto. Em casa, América Mineiro perdeu para o Cuiabá Esporte pelo placar de 1-0. No Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o Figueirense e Vitória de Salvador, 0-0. Também Náutico e Operário, 0-0. Hoje, quarta-feira, a bola rola, 17 horas no estádio Rei Pelé, CRB e Oeste. E um pouquinho mais cedo, 16h30, Chapecoense e CSA. Aliás, esse jogo já foi até adiado. Esse jogo foi adiado. Foi adiado? Porque aí... vários jogadores do CSA testaram positivo, né, ao Covid-19. Então, esse jogo não acontecerá entre Chapecoense e CSA. Mas está aí, liderando os primeiros 4 aí da ponta, com 2 rodadas. O Juventude, 6 pontos. Juventude do treinador Pintado, em São Paulo. Operário do Paraná tem 4. O Paraná tem 4 e o Cuiabá tem 4. Os 4 últimos colocados, o Cruzeiro, CRB, Guarani e Sampaio Corrêa não pontuaram, melhor dizendo, o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu, mas não levou, né, João? Mas pagou a dívida, né, Martinho? Estava devendo 6 pontos. Então o Cruzeiro zerou a dívida aí com aí a CBF. Vale ressaltar que esses 6 pontos que o Cruzeiro estava devendo era justamente por uma ação da FIFA por conta de fair play financeiro, né? São dívidas que não foram arcadas. E a FIFA colocou uma multa de 6 pontos no campeonato nacional. O Denilson, né, foi emprestado aí do Aldoal para o Cruzeiro, fez 5 jogos apenas, não fez gol nenhum, participou apenas 2 jogos como titular e acabou custando aí quase 5 milhões de reais para a equipe do Cruzeiro, que não pagou. E agora, isso não é o fim ainda não, tem mais coisas. O Cruzeiro pode ser multado outras vezes na mesma situação, porque ele ainda deve a mais 3 outros clubes internacionais. E se porventura for nesse item de pagar aí através de pontuação, aí o Cruzeiro vai chegar lá na 38ª rodada com 0 ponto. Agora, Rafael, o Martim foi claro. O América Mineiro, ontem, jogando aí na Independência, né? Primeiro jogo ganhou da Ponte Preta, fora de casa, e ontem perdeu na Independência para o Cuiabá, dirigido pelo treinador Marcelo Chamusca, por 1-0. Fracassou a equipe americana, não produziu e foi derrotado em casa pela equipe do Cuiabá, lá do Mato Grosso. Bem, vamos ao intervalo, já voltamos com mais esportes para você. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. A Academia de Musculação do Guaxupé Country Club já está em pleno funcionamento em conformidade com o decreto vigente e atendendo todas as medidas de higienização, limpeza e desinfecção contra o Covid-19. A academia está funcionando das 6 horas às 20h45 com pausa das 12 às 13 horas. Agende seu horário no telefone 98831-9625. Foi ligar o seu carro e... Chame o Atacadão das Baterias, o campeão dos preços baixos. Baterias de carros, motos, tratores e caminhões. Chega de sufoco e ligue para o Atacadão das Baterias. 3551-7579. Ligou, chegou. Rua Norberto Ribeiro do Vale, 216 em Guaxupé. Fone 3551-7579. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras?
A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral, na Avenida Presidente Tancredo Neves, 920B. Fone 3551-3855. Cansada de ficar em casa, né, minha filha? E o pior, implicando com os móveis que você convive há anos. Empurra um móvel pra lá, traz outro pra cá. Mas o que você quer mesmo? São móveis planejados, novinhos e por um precinho bem camarada. O Florindo te atende perfeitamente e está pronto para realizar o projeto dos seus sonhos. Florindo Móveis, Avenida Prefeito Luiz Antônio Leite Ribeiro Filho, 500, Polo Industrial. Ligue e faça um orçamento sem compromisso. Fone WhatsApp 3551-5284. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Clube de Guaxupé e o Panorama Esportivo, com oferecimento de Florindo Móveis. Tudo você pode realizar o projeto dos seus sonhos no Florindo Móveis. Tudo isso e muito mais. Florindo Móveis pelo menor preço da região. Faça o orçamento sem compromisso. Avenida Prefeito Luiz Antônio Leite Ribeiro Filho, 500, Polo Industrial. Telefone e WhatsApp 3551-5284. Florindo Móveis realiza o projeto dos seus sonhos. Vamos lá, João Augusto. Agora sim, falando da Série A do Campeonato Brasileiro, segunda rodada para muitos times, primeira rodada para outros, e tem alguns que não terão nem outra. Vamos na rodada, João. E a bola rola logo mais à noite, 19h15. Atlético Paranaense e Goiás joga na Arena da Baixada. Também às 19h15 no Mineirão, Atlético Mineiro vem para a segunda rodada, o Corinthians para sua estreia. 19h15 também, jogando lá na Bia Bichedi, em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Botafogo Carioca. Às 8h30 no Estádio Olímpico, o Wagner Mancini estreando em jogos oficiais pelo Atlético Goianiense contra a equipe do Flamengo. Também 20h30, jogando no estádio Pituaçu, em Salvador, Bahia e Coritiba, Coxa Branca. 21h30, Ceará e Grêmio. 21h30 também no estádio do Maracanã, Fluminense e Palmeiras. Amanhã, jogando às 19h15, São Paulo e Fortaleza. Também 19h15 da quinta-feira, lá no Gigante da Beira Rio, Internacional e Santos Futebol Clube. E às 8 da noite, também na quinta, Vasco e Sport Recife. Boa rodada, né, pessoal? Agora, resta saber se vai ter ou não vai ter os jogos. A gente já comenta isso daí, falando exclusivamente de futebol. Nós temos aqui alguns jogos marcados, inclusive pela pandemia, que não tem como a gente fugir disso. Mas vamos lá, o Corinthians que não deve jogar com a... Isso aí é até dica para os cartoleiros, viu, pessoal? O Corinthians não deve jogar com a sua defesa principal, deve jogar apenas com o Cássio, né, Martinho? Totalmente modificado. Para você ter uma ideia, vai entrar aqui, são novidades. Bruno Mendes, Michel e Sid Clay, o gordinho Sid Clay vai entrar jogando. Acima do vigilante do Acima peso. de tudo. Só o Danilo Avelar ficou lá no sistema defensivo da equipe do Corinthians, porque o Gil foi testado positivo, e o Fagner está com o tornozelo direito contundido, o Carlos Augusto a mesma coisa, pancada na coxa. O Carlos Augusto é por conta também daquela possibilidade de venda, né? Possibilidade de venda já estão preservando também, né? Então, às vezes, aqui está constando aqui, mas ele realmente sofreu uma pancada forte mesmo. Mas aí já começa a fazer o tratamento dele pela possibilidade de venda, até porque o Corinthians, como todos os futebol brasileiros, precisa do dinheiro. E já o Bozelli lá na frente... todo mundo já sabe, está com problema também de aquela batida com a face, foi operado, está em recuperação. Agora, o maior problema do Corinthians é o sistema defensivo. Eu acho que até, João Augusto, é um prato cheio aí para o Jorge Sampaoli hoje montar o time dele. Veja bem, Martim, vamos voltar aqui um pouco à decisão paulista. O Luan, ele não quis bater o pênalti.
Não sei se vocês recordam. Então, isso ele está sendo muito questionado. Existem possibilidades hoje, dependendo do Luan não começar o jogo e entrar com o Arauz. O Arauz entrou bem no jogo na final paulista contra o Palmeiras. Então, tudo aí indica que, caso ele não venha jogar, o Arauz vai para o jogo. Agora, você foi muito claro, Martinho. Quem está melhor no momento, o Arauz ou o Luan, João? Eu, treinador do Corinthians, eu entrava com o Arauz. E você, Martinho? Ele está mais inteiro fisicamente, até porque o próprio Luan, João Augusto, alegou também que ele tem uma certa dor no tornozelo. Alegou, porque a gente não tem, como se diz, jogador manhoso, né? Jogador, principalmente jogador de time profissional, quando ele percebe que não está indo bem, precisa corrigir alguma coisa, inventa. Eu não vou dizer que ele inventou, isso aí é o que estou falando. Mas ele alegou que estava com uma certa dor no tornozelo e pediu para ficar lá no departamento médico e o time do Corinthians aceitou. Quando o cara pede, o time aceita, é porque realmente não está rendendo. Mas Martinho, faz tempo que não está rendendo. Agora, veja bem, eu vou até fazer uma crítica da forma que você... o cara, o Luan... a gente cansa de falar que ele jogou mal no Grêmio. No Corinthians até agora ele não fez nada. Agora, ele está alegando essa dor... Ele está entrando em contradição ao departamento médico do Corinthians. Será que não está vendo que o jogador está com dor? Exatamente. Por isso que eu disse que... Você vê como é que é a situação. Ou ele falou, faz muito tempo, estou sentindo dor. Agora, será que o departamento médico não avalia? Ou será que essa dor apareceu por começar a questionar o futebol que ele está apresentando? Então... no meu ponto de vista. É isso, nesse sentido que eu falei. Será que essa dor não apareceu agora? Essa dor não foi providencial justamente por conta da falta do futebol? Então, é nesse sentido. Eu tenho a mesma opinião do Rafael. Porque, não estou jogando nada. Eu vim para decidir, eu vim para ser o cara. Agora eu vou dar um migué aqui, a palavra do boleiro, vou dar um migué aqui, estou com dor, mas de uma forma ou de outra ele questiona o departamento médico do Corinthians. Bom, vamos lá. Pessoal, só para completar aí, o Cantilho e o Ederson, aí não é que o Cantilho poderá voltar no lugar do Ederson, que aliás ele voltou bem aí até no time, é uma decisão, é mais provável que o Cantilho volte no meio campo. Exatamente, vamos lá agora. Próximo jogo que a gente não pode deixar de comentar é justamente do líder, o Atlético Paranaense, que recebe o Goiás. O Goiás que não estreou, ele relutou para fazer o jogo no último domingo contra o São Paulo, e agora ele vem com um time totalmente de aspirantes, conforme deveria ter sido feito no jogo, e naquela oportunidade preferiu pedir o adiamento da partida. Agora eu pergunto para os senhores, o que muda? Sendo que naquela possibilidade ele poderia jogar com aspirantes e não quis, e hoje ele vai jogar com aspirantes. Nesse sentido, muda que o Goiás parece ter acordado para uma realidade. Ou seja, poderia ter jogado naquele jogo, ter cumprido a tabela, e agora, como ficou sem saída, vai jogar da mesma forma. Até porque chega uma hora que o time tem que ser punido. Agora, por outro lado, o Atlético Paranaense, eu acho que ele passa fácil pelo Goiás. Não exatamente pelo fato de estar jogando com os reservas, não. É que o Atlético Paranaense está engrenadinho, está jogando bem, aliás, eu estava comentando aqui em off que, para mim, é um dos times, o Atlético Paranaense, Grêmio e o Flamengo são os times que estão mais entrosados. O Palmeiras agora parece que acordou, né? E o Atlético Mineiro está entrando no clima. Mas o Atlético Paranaense está redondinho. Então passa fácil pelo Goiás, na minha opinião. Mas eu até concordo, Martinho. O Atlético Paranaense não tem nada a ver com o problema de Goiás. Assim como o São Paulo não tinha no final de semana. Você vai entrar com o sub-20 ou com reserva, se vira o Goiás. Agora, eu diria que o Atlético Paranaense jogando em casa, já venceu o primeiro jogo fora de casa, tem um time muito organizadinho, treinado pelo Dorival Júnior, então tem grande chance de bater essa equipe, digamos assim, sub-20 do Goiás. Ele deve ir com 4 jogadores apenas do time titular. Que o Rafael Vaz é um deles, aí uns dos destaques do ano passado do campeonato. Rafael Vaz deve jogar aí, deve estar presente nessa partida. Agora, é o que a gente fala, o que a gente está batendo. Mais uma vez, será que não deveria ter tido um pouquinho mais de cuidado e até mesmo juízo para poder definir esse retorno do Campeonato Brasileiro, essas datas? A cada dia mais a gente depara com uma situação chata, como, por exemplo, hoje o jogo é entre Ceará e Grêmio. O Grêmio deve ir a campo apenas com 3 titulares: PP, Alisson e Bruno Cortez.
Está virando um campeonato de amistoso, né? A verdade é essa, que esse jogo aqui, Atlético Paranaense e Goiás, é um jogo amistoso, assim, se a gente for levar em consideração a quantidade de titulares que vão estar em campo. Grêmio, Ceará, idem. Não, Martinho. Peraí, o Atlético Paranaense joga com o time titular. Não, mas... Então não pode ser caracterizado como amistoso. Não, mas eu estou dizendo com relação ao Goiás. Então, mas o Goiás reclamou da última semana de jogar com o time aspirante, aí agora vai ter que pôr em campo. Então não é hora de parar? Não, o campeonato? Com certeza. Parar o campeonato, sim. Vamos chegar lá, diríamos, está seguindo a 38ª rodada. O Goiás foi rebaixado. Jogou com diríamos assim, fez 3 ou 4 jogos com essa equipe sub-20. Será que o Goiás não vai questionar? Para você ver tanto que o futebol brasileiro... Uma coisa é certa, João. Será que não vai questionar, gente? Uma coisa é certa. O Campeonato Brasileiro 2020-21, que termina em fevereiro de 21, vai ser decidido no tapetão. Vai ter advogado. É quase certo isso aí. Quase líquido. Nós temos problema com o jogo de hoje, Atlético Goianiense e Flamengo, e nós poderemos ter problema com o jogo amanhã de São Paulo e Fortaleza. Desse jogo entre Atlético Goianiense e Flamengo, Martinho, até vale a pena a gente já entrar nessa porque questão. Foi um absurdo muito grande o que aconteceu, porque teve alguns jogadores do Atlético Goianiense que foram testados positivos e estarão em campo hoje, é isso? Foi liberado pela CBF 4 jogadores, não citaram o nome dos 4, dentre os 9, né, que realmente confirmaram, com uma alegação de um estudo dos Estados Unidos, e eles têm lá um centro de controle da pandemia, em convênio com a OMS, e onde eles afirmam o seguinte: cientistas americanos afirmam que todas as pessoas que fizeram teste de Covid há 10 dias atrás e continuam assintomáticas, ou seja, sem sintomas da doença, e que ainda a doença não se manifestou, além de não se manifestar futuramente, que é uma boa notícia, eles também perderam a possibilidade de transmissão do vírus. Mas isso é um único estudo lá nos Estados Unidos. Aí você vai dizer, mas os Estados Unidos é um país grande, é muito científico. Só que a gente, quando levarmos em consideração que é o país que mais morre por conta da pandemia, isso aí vai por água abaixo. Como que o Atlético Goianiense vai colocar 4 jogadores que testaram positivo em campo? Não, pensa o lado do Flamengo. Sendo que o Flamengo vai aceitar isso? A partida vai acontecer? Então, a gente está começando a entrar numa discussão mais jurídica do que própria desportiva. Isso. Tem mais. Se é avisado 1 ou 2 dias antes, o Flamengo nem viajava. Entrava com recurso, alguma coisa nesse sentido. Custou, porque voo fletado do Flamengo, é quarto individual para os jogadores, é profissional para fazer os testes lá de toda a delegação do Flamengo. Agora... eu, dirigente do Flamengo, eu não aceitaria. Conclusão com tudo isso, João Augusto. Agora, para o campeonato. Essa é a minha conclusão. Para o campeonato, acerta tudo. Ontem, Martinho, até o pessoal não deu tempo da gente colocar, nós tivemos muitas participações e tanto o João Paulo Palos quanto o José Nelson, o neto da JN Ferriaço, eles mandaram pra gente o seguinte: a sugestão de fazer igual a NBA fez. Coloca todos os envolvidos num lugar, e os jogos só acontecerão naquele lugar, naquela cidade, naquele estabelecimento, todo mundo isolado. Por quê? É o único jeito de manter o campeonato em funcionamento. Senão, não dá. É o que está acontecendo com a Liga dos Campeões. O Asteno centralizou tudo em Portugal. Em Portugal. Facilita. Exatamente. Agora, esse jogo do Flamengo e Atlético Goianiense, complica muito a vida dos cartoleiros, que muita gente apostou aí no Flamengo. E como é que escala? No Cartola? Como que escala? Sendo que você não sabe se vai ter a partida ou não vai. Porque, pela lógica, o Atlético Goianiense aceitou, vai para campo. Só que será que o Flamengo não vai pedir alguma suspensão da partida, visto que tem esses 4 jogadores que testaram positivo? Primeiro, o Atlético Goianiense aceitou, porque é vantagem para ele, Atlético Goianiense. Não se discute nisso. Ou seja, se eu estou levando vantagem, eu aceito. Está com 4 jogadores considerados titulares que você vai jogar. Até onde eu sei, o Flamengo, até hoje pela manhã, não havia feito reclamação, mas poderá fazer, até porque é um direito, eu acho não, é um direito do Flamengo fazer essa reclamação e contestar essa decisão da CBF. A CBF se baseou na comissão médica da CBF, que baseou numa comissão médica dos Estados Unidos. Ou seja, tanta coisinha que, porque se a pandemia é realmente tão contagiosa, realmente tão perigosa, tão letal, como se diz aí em todos os jornais, televisão, todos os dias, por que o Atlético Goianiense toma essa decisão com 4 jogadores testados, recém-testados agora,
vai entrar em campo apenas para não ser prejudicado no jogo. Com todo respeito e toda sinceridade, mas eu não acho que o problema, teoricamente, igual você falar do jogo em si, eu acho que a irresponsabilidade é da CBF. Então, principalmente, é muito mais da CBF do que do próprio Atlético Goianiense. Ele está querendo levar vantagem. Agora, quem que põe ordem no chiqueiro aí? CBF. Então é a primeira a ter que falar assim, tá dentro, tá fora, a situação é essa, eu mando e acabou. E é exatamente por isso, Martim, que nós falamos, veja bem, que os clubes, hoje aí o laboratório, que tem esse convênio com a CBF, é o Albert Einstein. O Hospital Albert Einstein. Tem muitos clubes que quer fazer colocar num laboratório deles, particular deles, que vai mais rápido, entendeu? Mais confiável, diríamos assim. Então, toda essa situação, agora eu estou de acordo com o Rafael, a CBF, nessa situação de divulgar os resultados dos exames, está pisando na bola, está demorando. Tem que pôr ordem nisso daí, senão vai virar piada, porque igual a gente estava comentando ontem, vai ter 3 motivos o pessoal querer adiar jogo. O primeiro, meu principal jogador não está bem, deixa eu colocar como alguns jogadores aqui tiveram contato e a gente adia a partida. Segundo jogo, tabela. Segunda possibilidade, pela tabela. Eu tenho um jogo importante no final de semana que é a Libertadores, um exemplo, então eu vou adiar essa partida para dar mais tempo de preparar meus atletas. Peraí, o interesse vai ser em cima do decorrer dos outros campeonatos. É o que eu acabei de dizer. O time que tiver interesse e vai fazer de tudo para parar o jogo, ou se tiver interesse em jogar, vai fazer de tudo para jogar. Vai dar margem para várias interpretações, vai dar margem para várias apelações, para várias decisões. E, enfim, o João estava comentando a respeito aí do Albert Einstein, que os times querem fazer os seus testes em laboratórios particulares. A CBF já disse que esses laboratórios particulares têm que ser certificados aí pelo Ministério da Saúde, até aí tudo bem, tem que ser mesmo, está certinho. Agora, um time de futebol não acreditar num exame feito por Albert Einstein, não por ele, pelo Hospital Albert Einstein, vai acreditar em quem? Se não acredita no hospital referência no Brasil, vai acreditar em quem? Mas não tem um viés aí de malandragem? Mas é que não é contradição. Será que eles não passam o resultado da CBF que demora a passar para os clubes? Tem tudo isso. Mas isso aí já tinha que ter sido tudo debatido antes de definir data de volta. Exatamente. Não agora, vindo com o campeonato andando. Mas será? E se acontecer isso e aquilo outro? Não. Agora, essas suposições deveriam ter sido tudo bem debatidas antes. Por isso agora não é o momento. Se quer debater isso agora, então para o campeonato. Exatamente. Eu ia falar para o campeonato, vamos debater tudo que tem para debater. Terminou isso, não tem mais dúvida nenhuma? Tem condições de voltar? Aí volta. Se não, para por aqui. Bem, vamos ao intervalo, já voltamos com mais esporte para você. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Cansada de ficar em casa, né, minha filha? E o pior, implicando com os móveis que você convive há anos. Empurra um móvel pra lá, traz outro pra cá. Mas o que você quer mesmo? São móveis planejados, novinhos e por um precinho bem camarada. O Florindo te atende perfeitamente e está pronto para realizar o projeto dos seus sonhos. Florindo Móveis, Avenida Prefeito Luiz Antônio Leite Ribeiro Filho, 500, Polo Industrial. Ligue e faça um orçamento sem compromisso. Fone WhatsApp 3551-5284. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral, na Avenida Presidente Tancredo Neves, 920B. Fone 3551-3855. Foi ligar o seu carro e... Chame o Atacadão das Baterias, o campeão dos preços baixos. Baterias de carros, motos, tratores e caminhões. Chega de sufoco e ligue para o Atacadão das Baterias. 3551-7579. Ligou, chegou. Rua Norberto Ribeiro do Vale, 216 em Guaxupé. Fone 3551-7579.
O Guaxupé Country Club comunica que devido à pandemia de Covid-19 e entendendo o momento pelo qual estamos passando, está concedendo aos seus associados descontos de 20% na mensalidade no período de julho a agosto e desconto de 25% de setembro a dezembro de 2020. Os associados com mensalidade em atraso deverão procurar a secretaria do clube para regularizar a sua situação. Guaxupé Country Club, pensando sempre no bem-estar de seus associados. Quem faz queimadas coloca em risco a vida das pessoas, dos animais e do meio ambiente. Quem faz queimadas perto de linhas de transmissão pode deixar hospitais, comércios e escolas sem energia. Quem faz queimadas pode ir para a cadeia. Fazer queimadas é crime. Denuncie 181. O anonimato é garantido. Respeito à vida. Essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Clube de Guaxupé e o Panorama Esportivo, com o oferecimento de atacadão das baterias Guaxupé. Parcelas em até 10 vezes no cartão, com técnicos treinados pela fábrica para melhor atendê-lo. Bateria para o seu carro, R$ 150. Para a sua moto, R$ 110. Atacadão das baterias Guaxupé fica na rua Norberto Ribeiro do Vale, 216. Telefone 3551-7579. Vamos lá, João. Voltando, falando da Série A, temos alguns jogos aqui pendentes ainda para a gente poder comentar. E essa situação que agrava cada dia mais no país da questão do Covid-19. E a gente fala isso, claro, balizando principalmente pela situação do esporte. E o Martinho citou aqui no último bloco a questão do Albert Einstein. Nosso amigo Mauro Martins mandou uma mensagem aqui para a gente falando disso. Vamos escutar. Fala, Mauro. Bom dia. A questão com o Complexo Hospitalar Albert Einstein é que é terceirizado em diversas cidades do país para outros laboratórios. E o grande problema está no fornecimento de reagentes, o grande problema é a fila. Então é um nicho de situações, é um conjunto de situações, melhor se expressando, que faz com que ocorram essas coisas. Nós, brasileiros, nosso sistema de saúde é tido como o melhor do mundo, o SUS, só que não funciona. Obrigado pela participação, viu, Mauro? E aí eu acho que ele estava coberto de razão no que ele falou aí, viu? Inclusive na questão do SUS. Não tem nada a ver agora com o futebol, mas realmente o Brasil é abrangente, é tão democrático o SUS. É uma pena que o pouco que funciona mal. Mas nós já falamos aqui no bloco anterior que tem que ter um planejamento. A CBF, vai lá, Albert Einstein, aconteceu isso, você consegue dar conta, tem que, enfim, entendeu? Então faltou planejamento, faltou comunicação da CBF com o próprio laboratório. Ô João, agora essa situação vai ser muito questionável de agora para frente. Vai. Aí o time pede para a CBF adiar o jogo, a CBF não aceita. Aí ele vai lá, recorre no STJD. Aí o STJD dá o direito. Então, assim, nós começamos a cada dia mais a acender uma vela para Deus e uma para o diabo nessa situação. Nós já temos quatro jogos, né, em atraso. Quatro jogos. E ainda mais por isso que os clubes querem levar os exames para os seus laboratórios particulares. Teve uma mudança de protocolo, inclusive essa mudança de protocolo já foi inclusive alinhada ontem com a CBF, porém, hoje nos chega uma mensagem de suma importância aqui, que existe uma possibilidade, dirigentes de São Paulo estudam acionar a CBF para paralisação do Campeonato Brasileiro, após a diretoria do Fortaleza fazer o pedido de adiamento do jogo de amanhã contra o São Paulo por conta de atletas contaminados com o novo Covid-19. Ou seja, o São Paulo não jogou a primeira rodada, ele ia estrear amanhã, aí o Fortaleza já solicitou esse adiamento da partida, visto que tem atletas contaminados. E aí, gente? Parabéns ao São Paulo. Ótima decisão. Ótimo. Acho que aí foi uma decisão inteligente, responsável, porque eu sou favorável à paralisação do campeonato e nós recebemos aí uma opinião de peso, porque, afinal de contas, o time de São Paulo é um time de peso na Série A do Brasileirão, está entre aí os cabeças do Brasileirão, para a gente estabilizar, parar, porque vai virar bagunça, com tendência a ficar muito pior. E o Rafael já disse aqui, eu vou confirmar.
vai chegar no final do campeonato, vai ter uma série de brigas na justiça e no final da conta o campeonato pode até acabar em tapetão, digamos assim. Então, tem que parar, organizar. E a decisão do São Paulo, para mim, foi a mais inteligente até agora de todos os clubes. Eu te acompanho, Martinho. Só que eu acho que isso aí não vai acontecer um remando sozinho. Eu acho que tinha que ter um entendimento entre os clubes para falar, ó, gente, bom senso. Meu jogador tá com problema, o outro tá assim, o outro tá assim, o outro tá entrando com 10 do aspirantes, o outro tá com meio time parado. Então, peraí, gente, não adianta começar um campeonato brasileiro da situação como começou. Na verdade, Rafael, o futebol sul-americano, nesse final de ano, Campeonato Brasileiro, que ele começou, nós já falamos aqui em programas anteriores, é o que está acontecendo, ele não deveria ter iniciado no presente momento. Vem a Copa do Brasil também, vem Sul-Americana, vem Libertadores da América, para você ver que bagunça que vira essa situação do Covid, do coronavírus, enfim. Então, eu diria que eu tenho a mesma opinião do pessoal de São Paulo, da diretoria de São Paulo, acertadamente em... Você foi muito claro também, Rafael, todos acompanharem. Olha, não dá, fica inviável, é complicado, vamos parar o campeonato, facilita para todo mundo. Esse sofrimento, não só dos torcedores que não vão no campo, mas são torcedores, e das próprias equipes, e o sacrifício dos jogadores. Não, e envolve tanta coisa, que o mercado de futebol é muito abrangente. Por exemplo, vamos imaginar que Fortaleza realmente ganha lá ou até não apareça para jogar. E aí? Tem televisão, tem publicidade, tem patrocínio. Porque o futebol, na verdade, está sendo aí com esse esforço para se jogar muito mais em função do que a TV paga, do que o patrocinador paga, do que propriamente o público. Até porque não tem público, né? Exato. Inclusive, uma notícia de última hora aqui, pessoal. O Sindicato dos Atletas de São Paulo ameaçou ir à justiça para pedir uma tutela antecipada aí para solicitar a paralisação do Campeonato Brasileiro. Aí sim tem que envolver um sindicato, tem que envolver... agrupar todo mundo para paralisar o campeonato. Agora, do jeito que são 3 problemas. O problema primeiro é justamente a contaminação pela pandemia do Covid-19. O segundo, essa incerteza dos jogadores, aumento de gasto dos clubes. E terceiro, que é um problema grandioso para os cartoleiros, que não sabem quem está. É verdade. Não, mas aí... Os cartões, como é que vai montar a sua equipe? É complicado. Não, mas aí já é um negócio muito pessoal, muito individual. É um problema de outra esfera. Não, envolve, porque você sabe que quem administra lá tem o seu ganho também. Envolve nesse sentido, envolve sim. Sabe quanto movimenta o mercado de cartola? Não sei, isso eu não sei. Não tem nem ideia? Não, nem ideia. Só para a progenitora, mais de 9 milhões. Então, aí tá aí. De uma forma ou de outra atrapalha, né? Prejudica, assim, aí os cartoleiros, velho. Então, aí, envolvendo o sindicato. Isso significa que os jogadores também estão preocupados. Já tive notícia aqui de que dos 20 clubes da Série A do Brasileirão, pelo menos um jogador em cada um dos 20 clubes tem teste positivo. Ou seja, a possibilidade de contaminação entre os demais, mesmo que todos os protocolos sejam cumpridos, mesmo que use o álcool gel e tal, aquela coisa errada toda, mesmo assim a possibilidade de contaminação entre os jogadores é muito grande. É muito grande. Ainda ontem, Martinho, nós falamos aqui que tinha mais de 150 jogadores dos clubes que já tinham contaminado. Já tinham contaminado, dá para você ver. Isso aí, da forma que está acontecendo, vai aumentar esse número. Ô, João, nós aqui, vamos imaginar que nós fôssemos jogador. E em casa, como é que você fica com o seu filho? Porque o jogador também tem família, ganha muito bem, etc. Mas também tem família. Então tem que ter pressão dos jogadores. E é o que está acontecendo. Clubes, pressão dos jogadores junto aos clubes e pressão dos clubes junto à CBF. Senão vai todo mundo fingir que nada está acontecendo, fingir que ninguém sabe, ninguém viu, e vai continuar nessa palhaçada. Hoje tem, hoje não tem, adia isso, volta aquilo. Peraí, gente. E agora está vindo aí o sindicato dos jogadores também pressionando. Então, o sindicato dos jogadores é exatamente o que o Rafael está falando. Representa os jogadores. Significa que os jogadores também estão contra. E os jogadores estão certos, gente. Se eu trabalhasse numa empresa que tivesse um contato, sabendo que existe... O caso, vamos voltar de novo aqui no caso do Atlético Goianiense e Flamengo. Como que o jogador do Flamengo vai ter um contato ali bem numa travada, numa jogada, às vezes até... Não há contaminação sanguínea, isso não existe, pelo menos não se fala nisso. Mas pode ter um impacto ali, um jogador respirar
de repente... Martinho, se você está correndo, outro, né? Você está correndo, transpirando, um raio de 20 metros é suficiente para propagar o vírus. Então, 20 metros. 20 metros, olha para você ver. Então é muito grande. Como é que fica a equipe do Flamengo? Agora, o jogador sabendo, o Pedro, por exemplo, o Pedro está... Como é que eu vou chegar para Você vai marcar ele? Não, capaz, não, vai lá, faz o gol. Faz gol em 3, 4 gols. Finalizando o panorama de hoje, quero saber de vocês. Sim. Palpite para Atlético Goianiense e Flamengo. João Augusto. Rafael, eu vou 2-0 Flamengo. Nossa, hoje você tá 2-0. humilde. 2-0 Flamengo. Martinho. Eu acho que o Domini vai sair da má sorte, eu vou até chamar de má sorte, o primeiro jogo vai fazer 3-0 no Atlético Goianiense. Eu vou apostar mais uma vez em um placar mais elástico. Mais elástico 4-0 pro Flamengo. 4-0. Não, tá aí. 4 é o número dos jogadores que foram contaminados estarão em campo, por isso eu vou bancar os 4-0. Atlético Corinthians. Tá aí antes. Vai lá, então, Atlético Corinthians, vamos lá? Vamos. Atlético Mineiro ganha. Quanto? 3-0 também. 3-0? 3-0. 2-0 pro Atlético Mineiro. Eu vou repetir, Rafael. Eu vou 2-0. 2-0. Pode copiar, né? Então eu vou 2-0. Então vai, pode copiar. Tá, antes de nós encerrarmos o panorama, registrar aqui um abraço aí a Márcia, encontrei com a Márcia, hoje é corintiana, também ao Fabinho e a sua mãe aí, Dona Helena, Veronese, obrigado. Maria Helena, né? Obrigado por todos os dias estar com a gente, firme no Panorama Esportivo. Panorama Esportivo vai ficando por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Próxima atração, Radiolar, a revista social da cidade. Gente, grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Termina aqui o Panorama Esportivo. Boa tarde para você e até o próximo programa.